Quarto mistério do Rosário, a apresentação do menino Jesus no templo. Lucas 2, 22 e seguintes. Concluídos os dias de sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e tendo os pais apresentado ao menino Jesus, para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou-o em seus braços e louvou a Deus nesses termos: Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações, e para a glória de vosso povo de Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de sorgimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeira coisa que a gente percebe que é importante no Evangelho, a importância na religião, na vida da Sagrada Família. Era preceito que todo primogênito, o primeiro filho homem, então do sexo masculino, fosse apresentado, fosse no templo para ser consagrado ao Senhor. Isso nos lembra a missão do pai e da mãe, que também deve apresentar os seus filhos e consagrá-los ao Senhor, através hoje de algo muito maior, que é o sacramento do batismo. Não podemos negá-lo. Devemos levar os nossos filhos, desde pequenos, para ser consagrados ao Senhor, para se tornarem filhos adotivos de Deus Pai, herdeiros do reino, para se tornarem membros do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Eles serão inseridos numa comunidade, que é a igreja, o corpo místico do Senhor, para que se tornem verdadeiramente templos vivos do Espírito Santo, ao mesmo tempo que sejam fortalecidos, acumulados os dons, as graças dos carismas que o Espírito Santo lhes concede, conforme lhe apraz. A segunda coisa que vemos que Simeão era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo tinha dito para ele que ele não ia morrer sem ver o Salvador, o Messias. E veja, quando Jesus é levado por Maria e por José ao templo, Simeão não estava no templo, mas o Espírito Santo o avisa e faz com que ele vá ao encontro do Senhor para vê-lo. E o louvor dele é bonito, ele fala assim: agora, pois, Senhor, deixai vosso servo ir em paz, porque os meus olhos contemplaram o Salvador, aquele que vem para ser luz das nações e para ser a glória do teu povo. Então ele confirma que Jesus é o Messias, Jesus era o ungido do Pai, Jesus era aquele que viria ao mundo para dar a sua vida em resgate da nossa vida, o próprio Deus que viria ao mundo para resgatar o seu povo. E a pergunta que nós devemos fazer para nós: será que nós estamos sendo cheios do Espírito Santo? Se Simeão era cheio do Espírito Santo, porque era uma pessoa totalmente temente a Deus, uma pessoa cheia do amor de Deus, uma pessoa cheia de fé, de esperança, ele confiava. Compete a nós também sermos como ele, nos abrir ao carisma da fé, a caridade, a bondade, a humildade, e viver segundo o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo nos moldar, aceitar a vontade de Deus com humildade, porque importa que ele cresça e que eu diminua. Aí sim Deus vai agir na nossa vida, aí sim Deus será nosso melhor amigo e vai se revelar. Nossa oração vai deixar de ser um monólogo. Eu não apenas vou falar, pedir, interceder, louvar, bendizer, mas eu vou ter a resposta de Deus, porque Deus se revela. E ao mesmo tempo, o Messias seria sinal de quê? De contradição. Motivo de sorgimento para uns e motivo de queda para outros. Por quê? Porque muitos se salvariam pela misericórdia dele.
É mediante a graça que nós somos salvos, mediante a misericórdia de Deus. Porque se abririam a graça do Salvador, se abririam a graça do Espírito Santo, se abririam a graça do amor de Cristo, o amor do Pai. Né? Só que infelizmente muitos, através do livre-arbítrio, não aceitaria. Né? Ia escolher o mundo, as coisas do mundo, os prazeres do mundo, as riquezas, né? O status, o luxo, o poder, né? E negaria esse Salvador. Agora compete a nós, a quem nós vamos escolher? Nós vamos abrir o nosso coração para Deus, para esse menino que veio ao mundo para nos salvar, que se tornou nosso Senhor e Salvador? Ou nós vamos renegá-lo? Nós temos a liberdade, compete a mim e a você escolher. E tanto é que ele vai falar para Maria, não só Jesus vai sofrer por ser causa de contradição, né? Mas você também, porque uma espada vai transpassar a tua alma. A espada é a cruz. O que Jesus sofreu na carne, ela sofre na alma. Imagina, e ela aguenta de pé, porque ela é cheia do Espírito Santo, vendo todo o sofrimento e oferecendo o sacrifício dela, o sofrimento dela, e oferecendo o sacrifício de Cristo na cruz ao Pai eterno, clamando a misericórdia, intercedendo pela salvação, pela conversão, pela libertação de todos nós. Compete a nós, como Maria, também acolher a palavra de Deus no nosso coração e colocar em prática, ainda que tenhamos que passar por momentos difíceis, né? O servo não é maior que seu Senhor. Se Jesus passou pela cruz, nós devemos também passar pela cruz. Aquele que quiser segui-lo, ele fala que é necessário renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E qual vai ser a nossa grande recompensa? É eterna, diante de Deus, para todo sempre. Vai ser muito mais do que sonhamos, muito mais do que merecemos, muito mais do que podemos imaginar. Então que a gente possa ter a coragem de abrir o coração para Deus, guardar a sua palavra no nosso coração e clamar ao Espírito Santo que nos ajude a ser como Simeão, a colocar essa palavra, que é amor, em prática, nós possamos viver o amor, o testemunho do amor, o exemplo do amor, como Jesus deu sua vida por todos, que nós possamos também sacrificar a nossa vida para a salvação de todos. Amém?